quartas-feiras eu vou fazer estudos temáticos. A gente está tendo exposição domingo de manhã, domingo à noite, né? Conversa sempre. Então vai ser estudos temáticos. E é uma pergunta: existem apóstolos hoje? E conseguem provar biblicamente que não existe? Uma coisa é a gente afirmar: não existe apóstolos hoje. Aí vamos usar uma pergunta que a gente sempre faz: e prova? E a gente, se a gente for fiel ao que a gente crê, isso deve ser algo bíblico, essa afirmação. Tem alguns tipos de doutrinas bíblicas que são o seguinte: algumas são axiomáticas, são claras, outras são dedutivas. Por exemplo, quando o mandamento diz não adulterarás, você sabe que claramente ele diz não adulterarás. O Senhor Jesus deduz do mandamento, deduz corretamente porque ele é Deus, que isso inclui também o ato de você cobiçar alguém, olhar recíproco de maneira sexual. Isso também é adultério, isso também vale por não matarás. Então, existem doutrinas que são necessariamente dedutivas, só que são bíblicas. Por exemplo, nós aprendemos nas Escrituras que o Pai é Deus, mas não é o Filho, nem o Espírito, que o Filho é Deus, mas não é o Pai, e nem o Espírito, e que o Espírito Santo ele é Deus, mas não é o Filho, nem o Pai, mas só tem o Deus. Nós então entendemos que existe um Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, ao qual damos o nome de Trindade. Então, a ideia de versículo prova para tudo é uma ideia muito ruim. Por exemplo, tem algum versículo prova na Bíblia que diz que só pode ter 66 livros? Não pode alguém escrever mais? Não tem. Mas você entende de maneira muito correta que o Apocalipse é o livro que acaba com tudo ali, acabou, então você não tem mais. Correto? Então, a teologia bíblica, a Bíblia, a sola Escritura, não é achar versículo prova para tudo. É você entender que a Bíblia tem uma revelação progressiva que te caminha para um lugar. E quando algumas coisas ocorrem, outras coisas não são mais necessárias. Entenderam? Ok? Dito isso, tem apóstolos hoje? Existem apóstolos hoje? A resposta é não. E com isso eu não quero dizer que não são pessoas salvas em igrejas que têm pessoas que se autodenominam apóstolos. Tem pessoas salvas lá dentro. Tem pessoas de Deus lá dentro. Não estou falando das pessoas que se autodenominam apóstolos. Estou falando das pessoas que frequentam esses locais. Ou por ignorância, ou porque tem alguma dívida de gratidão com essa igreja, que a pessoa estava na droga, e saiu da droga, tinha um problema de alcoolismo, saiu do alcoolismo, e está ali até hoje. Só que o nosso padrão é a Bíblia. Então, vamos para a Bíblia. Ali em Atos capítulo 1, verso 21 e 22 diz o seguinte: aqui eles estão escolhendo um novo apóstolo, vai ser Matias, vou dar spoiler, é Matias que será, né? E diz o seguinte: o que é preciso para ser um apóstolo? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então aqui ele estabelece o padrão. Porém, a gente tem que entender que apóstolo é uma palavra que ela tem mais de um significado. Esse tem basicamente dois significados. Apóstolo enviado, né? Mas tem dois significados. O primeiro significado é alguém enviado da parte de alguém, que é algo genérico. Vamos abrir ali em Atos 14. Atos 14. Diz o seguinte: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Barnabé é apóstolo, mas aqui ele é chamado de apóstolo. Por que ele é chamado de apóstolo? Porque apóstolo é enviado. Ele é enviado de quem? Ele, Paulo, aqui nesse contexto, capítulo 13, enviado da igreja de Antioquia. Então ele é um apóstolo, um enviado. Esse é o sentido que a gente chama de sentido secundário da expressão apóstolo. Ali em 2 Coríntios 8, 23, vai aparecer novamente a expressão apóstolo, só que a nossa tradução vai colocar embaixador. 2 Coríntios 8, 23. Diz o seguinte: quanto a ti, tu é meu
companheiro e cooperador para convosco quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Aqui a expressão grega é apóstolo. Então, sentido secundário é enviado. Só que as pessoas se denominam apóstolos, elas não querem o sentido secundário. Porque elas poderiam usar o termo missionário para não ter confusão. Elas usam qual termo? Apóstolos. Elas querem ser reconhecidas como tendo uma autoridade superior a pastores, né, às igrejas, porque elas são apóstolos. Então, quando eles são apertados, eles falam, mas apóstolo quer dizer é enviado. Mas eles não utilizam o termo apóstolo porque entendem que são enviados. Utilizam porque entendem que tem uma unção, alguma coisa especial sobre eles. O segundo sentido, aí sim, é alguém que tem uma autoridade e fala por aquele a quem enviou. É o sentido dos 12 mais Paulo, uma autoridade específica. E isso que a gente vai ver hoje. Então, primeiro aqui, a gente voltando para o texto de Atos, capítulo 1. O que precisa para uma igreja indicar um apóstolo? É que a gente tem aqui uma igreja indicando um apóstolo. A nossa igreja quer indicar um apóstolo, né? O apóstolo Mauro. Queremos indicar o apóstolo Mauro, né? O apóstolo Rui. Queremos indicar, vamos votar. Já teve casos de igrejas batistas do estado que ordenaram o pastor deles como apóstolos, né? Depois, graças a Deus, o arrependimento, quebrantamento, voltaram atrás, né? Desapostolizaram a pessoa, né? Então, o que precisa? A gente quer indicar alguém. Então, vamos indicar. Vamos. O que a gente precisa obedecer para indicar? Primeiro ponto, verso 21. É necessário, então é preciso, é necessário, não pode faltar, pois que dos homens que conviveram, e aqui não é antropos, aqui é homem, macho. Logo, de primeiro ponto, o que exclui? Apóstolo. Então, uma igreja, se quiser indicar um apóstolo, não pode ser uma mulher. Então, se você vê aquela apóstola que se veste como a Saori Kido, do Cavaleiro dos Zodíacos, é a apóstola Sol, né? Ela tem é igualzinho, ela tem um cajado em forma de lua, ela se veste com uma veste assim, né? Ela olha, as pessoas esquecem que eram fumantes, né? Bem interessante, né? É a apóstola Sol, né? Estou falando dela, agora a apóstola Conceição não tem como pagar, mas tudo bem, né? Não pode apóstolo, porque é necessário que dos homens, então tem que ser o quê? Homem, não pode ser mulher. Hoje é dia da mulher, não pode ser mulher, não pode ser mulher. Então exclui todas as mulheres. Segundo, se a gente quiser ordenar um apóstolo, olha o que ele fala no texto: pois é necessário que os homens, não é qualquer homem agora, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, tem que ter vivido com Jesus e com os 12, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido ensino. Então, para que a gente possa fazer um apóstolo, essa pessoa tem que ter convivido com Jesus e com os 12 desde a época de João Batista. Alguém conhece algum candidato? Exclui qualquer um, então. Qualquer pessoa que não tenha 12.000 anos não pode ser apóstolo. Então, a igreja quer escolher um apóstolo. Mas em Atos eles escolheram um apóstolo. Foi no Palitinho, tiraram os Sócrates. Já que foi isso, mais ou menos isso mesmo, né? Tiraram os Sócrates. A igreja escolheu. Ok, então vamos os critérios que aquela igreja fez. Homem, não qualquer homem, um homem que desde o início conviveu e andou com a gente. E agora o terceiro elemento, tem que ter sido testemunha da ressurreição, tem que ter visto Jesus ressurreto. A gente tem alguém hoje? Valdomiro? Não. O Lau que se veste de Fred Flintstone? O Agenor Duque? Não tem. Estevão? Não tem. Então, a igreja pode ordenar um apóstolo, ela tem que obedecer isso. Tem que ser homem, tem que ter vivido com Jesus, tem que ter sido testemunha da ressurreição. Então, exclui qualquer pessoa hoje, mas há a argumentação que eles falam. E Paulo? Porque Paulo não obedece isso. Mas Cristo foi. Essa é a diferença. Aqui eu falo, se uma igreja quiser ordenar um apóstolo, tem que seguir isso. Não tem. Mas e Paulo? Primeiro, Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus. Não foi uma igreja
Não foi a igreja de Jerusalém reunida, o conselho de apóstolos ali que decidiu. Foi quem escolheu diretamente? Jesus. Vamos abrir em Atos. Mas tem a argumentação, mas Jesus me escolheu. A gente vai ver isso também agora. Vamos ver. Mas também não foi só assim. Tinha pessoas Paulo vai demonstrar que foi escolhido. Atos 9, 4 a 6. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante. O Paulo, então Saulo, o nome hebraico dele, ele não perseguia Jesus diretamente, ele perseguia quem? Os cristãos, a igreja. Jesus fala: você está me perseguindo. O mal que se faz à igreja se faz a Jesus. O bem que se faz à igreja se faz a Jesus. Aquele que der um copo d'água a um enviado meu, por ser enviado meu, receberá a galardão do profeta. Jesus se importa com o seu povo. Ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para de dar coisa, se transformará se machucando, se ergue logo uma vez. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Que humilhação! Eu não vou falar o que tu vai fazer. Tu vai só para a cidade, vai esperar. E um cristão vai dizer para você o que você vai fazer. Aí o Senhor aparece entre Ananias, fala: eu quero que você fale com Saulo. Ananias fala: de jeito nenhum, não vou lá, ele tem matado todo mundo. Aí Jesus fala aqui com ele no verso 14 a 16. Vai falar no verso 15, melhor dizendo, no 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, Ananias fala, para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, um debate entre Ananias e Jesus. Não, ele está prendendo todo mundo e Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Legal que Jesus no debate, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E olha que interessante, esse apóstolo. E eu lhe mostrarei quanto deve, o quê? Padecer pelo meu nome. Então aqui ele foi escolhido diretamente por Jesus. Só que há aqueles que falam que Jesus apareceu para mim e me escolheu assim como Paulo. Então eu não preciso que a igreja me escolha. Eu não andei com Jesus, não vi o batismo de João e nem a ressurreição, mas o Senhor apareceu para mim e disse que eu sou apóstolo. Então vamos para a Bíblia. Como é que Paulo comprovou isso? Porque eu posso também inventar. Não, Jesus apareceu para mim e falou que eu sou mega apóstolo. Ele ficou cego e foi até lá para ser curado aqui nessa parte aí. Mas muitas pessoas dizem que foram curadas. Como é que Paulo comprovou que ele era apóstolo? Eles tiveram testemunhas, quando Jesus falou para ele. Sim, mas testemunhas podem ser compradas. Há testemunhas que dizem que Jesus falou com um falso apóstolo. Mas realmente a conversão dele, a conversão. Mas há pessoas que mudaram de vida e são apóstolos. E aí? Não, pastor, acabou. Deixa eu Vamos pensar lá. mais um pouco. Eu estou fazendo o papel de advogado daqueles que defendem isso. A gente, como igreja, tem que saber afirmar por que não tem. Mas Jesus falou comigo. Tá bom, falou contigo? Então vamos para as comprovações bíblicas e de fato ele falou contigo assim como falou com Paulo. Primeiro, vamos abrir ali em 2 Coríntios 12, 12. Paulo ele tem uma comprovação que demonstra que de fato Jesus falou com ele. Falou para Ananias também por causa disso. Sim. Falou para Ananias que ele era escolhido, não apóstolo. Mas daí não é só um, já teve duas pessoas que Cristo falou. Agora se ele falar só contigo, Só que isso é algo subjetivo. Pode ter 500 pessoas pagas e dizer: ele falou realmente. Eu tô pensando, a Bíblia ela não deixa na subjetividade. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios 12, 12. Paulo está demonstrando o porquê que ele é apóstolo, os outros falsos apóstolos de Corinto não eram. Os sinais do meu apostolado, as marcas, ou como traz aqui em Gênesis, os sinais de um apóstolo foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Eu fiz milagre entre vocês. Ele está falando com um grupo que estava duvidando que ele era apóstolo. O que ele fala? Os sinais, as marcas que eu sou apóstolo, foram manifestados entre vocês. Não era o primo do vizinho do amigo.
esse milagre entre vocês. Então, primeira marca, o suposto apóstolo de hoje. Ele tem sinais compatíveis, parecidos com o apóstolo Paulo? Alguém tem? Qual? Ele lenço, Aqui sim. não, tô brincando. O lenço do Paulo, as pessoas pegavam o lenço do Paulo, levavam os doentes para segurar. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Por quê? Eu sou apóstolo, isso parece muito legal. Quais são os sinais do teu apostolado? Não, peraí. Não, me comprova. Não pode provar Deus. Estou provando você, não estou provando Deus. Sinais do seu apostolado. Aqui, foram manifestados, foram vistos entre vós com toda a paciência, isto é, perseverança. Paulo curava sempre o que queria. Deixou o trófico doente de leito, ok? Mandou Timóteo beber vinho, porque naquela época a água era mais ruim do que o vinho. O vinho era melhor para beber para a saúde que a água. A água não era pura, né? Era da Kazan, né? Não é da Sanais, né? Era melhor, né? Só que ele fala que ele manifestou isso com perseverança. Uma marca na vida de Paulo era milagre. Não era, Deus pode, eu posso orar por você se segurar? Pode. Mas isso foi algo extraordinário na minha vida. Era algo que eu fazia de maneira contínua. Paulo fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas de maneira contínua. Abram ali em Romanos 15, 18 e 19. Então, a primeira coisa, Jesus apareceu para mim. Me comprova por meio da tua vida os sinais que você faz. Eu orei com uma pessoa há 10 anos. Eu quero ver, vou te levar lá na igreja. Não sei se eu vou deixar, mas eu quero levar lá na igreja e você vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Marcas de um apóstolo. Eu quero que a tua sombra cure. Quero que socorra. Olha, aí você está querendo mais. Então, desculpa. Eu sou um super-homem, mas eu não vou. Eu não sou. Não tenho força ilimitada, não sou invulnerável, não sou rápido. Eu sou o super-homem? Eu não sou o super-homem. Eu sou o Batman, mas eu não sou bilionário. Eu não sou o Batman. Não sou, é simples. E as igrejas que dizem que tem todos esses dons, elas também não fazem essas coisas. Não fazem. Mas é falta de fé. Que fé precisa para os mortos ressuscitar o morto? Está morto? Qual é a fé? O mendigo num pórtico lá, no templo, me dá um dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou levantando. Ele estava com fé. O que ele queria? Dinheiro. Ali em Romanos 15, 18 e 19, diz o seguinte: porque não ousei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Olha que diferença, né? Tudo que eu falo que Jesus fez por mim, ele fez. Não fica inventando coisa que Jesus não fez, coisa que, eu vi um portal, essas coisas que inventou. Não tem, não tem. Para fazer obediente os gentios por palavras e por obras, eu falo, agora eu tenho ações que vão demonstrar que Cristo age por mim. Quais? Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que, olha só, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tem pregado o Evangelho de Cristo. Ele foi pregando o Evangelho, e nesses locais todos, o que apareceu em Paulo? Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Então, Jesus apareceu para mim. A igreja precisa escolher. Legal? Cadê os sinais e prodígios? Eu quero que você me apresente os sinais e prodígios. Alguém conhece um crente que tenha isso? O referido apóstolo do chapéu foi operar o joelho do filho libanês. Nenhum problema. Mas não vem dizer que apóstolo. Isso aí é porque daí a gente começa a falar umas coisas dessa daí, que vai falar dessa quem, não sei quem, que viaja cada coisa para a gente fica uma loucura e a pessoa fica frustrada com Cristo, achando que vai. E acha que tudo a Bíblia é uma mentira. Exatamente. Uma vez eu li um livro chamado Caçadores de Deus. Hoje eu abomino a pergunta que eu tive. Porque eu queria, Caçadores tinha que caçar Deus, Deus é um coelho. Já que ele tem cara desse tempo. E lá tinha uma pergunta. Eu não sei porque eu não fiz essa pergunta depois que o cara escreveu o livro, porque eu fiquei fazendo essa pergunta para mim, fiquei mal com isso. Perguntaram: há quanto tempo a sua sombra não cura ninguém? Eu falei: caramba, é verdade. E eu vim perguntar: e a tua? E a tua? Mas tem mais aqui. Ali em Atos 2, 43. Então, respondido?
como é que Paulo demonstrou que ele era apóstolo? Sinais, prodígios, maravilhas. Não somente Paulo, os outros também, né? Tem uma lenda que eu achava o seguinte, que a igreja primitiva era um festival de milagre, todo mundo na igreja primitiva fazia milagre. Todo mundo andava um monte de milagre. Será que é assim? A gente vai para a Bíblia, né? Atos 2:43 diz o seguinte, aqui é o melhor momento. Muitos falam, vocês não fazem milagres porque vocês não estão cheios do Espírito Santo. Aqui está todo mundo cheio, concorda? Acabou de nascer veio do Espírito Santo. Olha só, em toda alma havia temor, estava todo mundo com temor de Deus, correto? Todo mundo vivendo o temor de Deus, obediente, cantando hino, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo mandar. Está todo mundo assim, estava no fogo. E muitas maravilhas e sinais se faziam por quem? Todo mundo era obediente, crente, mas quem estava fazendo milagre? Os apóstolos. Os apóstolos estavam fazendo milagres. Ali em Atos 5:12, 5:12 não, é 5:12, isso. Eu vou ler o 11 também. Aqui Ananias e Safira acabou de morrer, outra coisa que o apóstolo faz, sinais, prodígios, maravilhas. O Ananias e Safira, o senhor é sábio, né? Se me desse esse poder aí. O Ananias e Safira, vocês mentiram para Deus, morreu. O que aconteceu com os dois, Ananias e Safira? Alguém faz isso? Não faz. Diz o seguinte, o Benin já amaldiçoou, conhece o Benin? É o maior. Agora ele se arrependeu das coisas que ele pregou, não sei. O maior, ele é o Billy Graham dos carismáticos. Os carismáticos mais sentados, não piada com isso, desculpa, não dá para ficar separando academicamente todo mundo. O Benin, ele derrubava todo mundo, coisa impressionante, sabe? Tipo, o coral estava, ele fazia assim. Uma coisa impressionante. Tem até uma montagem no YouTube que bota, ele derruba com o pé, bota um sabre de luz, ele vai assim, derrubando as pessoas. Ele tem uma oração dele, ele queria que o Espírito Santo desse uma metralhadora para metralhar aqueles que opõem ao ministério. Só qual a diferença dele para Pedro aqui, na sexta-feira? Porque ele não tem poder de apóstolo. Então não aconteceu nada com ninguém. Não aconteceu nada com ninguém. Olha o que fala aqui o verso 11 e verso 12 do capítulo 5. E houve um grande temor em toda a igreja. Então a igreja vivia em temor. Diz o que aconteceu com a Safira, vamos obedecer a Deus. Em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo, pelas... Por que o povo inteiro não fazia milagres, sinal, prodígio? Vai estar todo mundo cheio do Espírito Santo? Por que todo mundo fazia reunião de cura? Quem fazia os milagres, sinais e prodígios? Os apóstolos. Aí vão negar. Mas Estevão teve a imposição de mão feita por quem? Apóstolos. Filipe, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Não significa que não possa, na época ali, não tinha crença com o de cura. Tinha. Mas quem tinha tudo reunido? Os apóstolos. Os apóstolos, então. Como é que Paulo demonstrou que era apóstolo? Primeiro ponto aqui. Pelos sinais que fazia. Pergunta é, quem faz isso hoje? Uma outra forma de reconhecimento que Paulo demonstrou que é apóstolo é que ele foi reconhecido pelos outros apóstolos. Aí temos um problema. Além das faltas de sinais que nós temos, os caras morreram. Então não dá para reconhecer mais. Ali em Gálatas, capítulo 2, agora vocês já sabem. Apóstolo, tem que ter andado com Jesus, tem que ser homem, tem que ter visto a ressurreição. Está nessa? Então a igreja não pode estar fora. Mas eu vi Jesus. Então faz milagre resolver. Muito simples. E outra, o que é esse bônus de ser apóstolo, só que faz uma nomeação e não é. O que é esse ônus que esses realmente, esses apóstolos tiveram, eles não querem. Não querem, quer ser escolha do mundo, quer sofrer, padecer, quer não ter parada certa. Você colocar na masmorra lá e... Sim. Velho, doente. Sim, não quer. Aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 2, versos 6 e 9. Gálatas 2, 6 e 9. Aqui Paulo está dizendo que o encontro dele com os líderes de Jerusalém é que é um debate se Tiago, irmão de Jesus, é considerado apóstolo ou não. Porque a palavra senão Tiago pode ser
outra, ou senão pode ser outra coisa, então, um debate muito grande. Mas se Tiago foi apóstolo, está dentro também. Tá? Conhecemos Jesus até antes de João. Tá? Foi criado por Jesus. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os apóstolos, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homem. Este digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, isto é, nada me falaram diferente daquilo que eu já tenho falado. É nesse sentido, ele não está brigando com os apóstolos. É o seguinte, olha, os outros apóstolos não me falaram nada diferente, nada, me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a Pedro da circuncisão, então olha, eles entenderam que Pedro tinha uma missão apostólica com os judeus e eu tinha missão apostólica com quem? Com os gentios. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o que Deus fez? Operou eficazmente em Pedro. E Pedro fez muitos sinais, milagres, maravilhas, não é? Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Eles reconheceram que o apostolado da circuncisão foi dado a Paulo. Então, Jesus apareceu para ti, legal. Qual outro apóstolo aí nos sinais que você faz demonstra que você é apóstolo? Por que isso? Porque Satanás também pode fazer sinais. Então aqui é um duplo reconhecimento dos apóstolos originais e sinais, milagres e prodígios. Tem que ter os dois. Alguém tem? Então qual é a conclusão óbvia que nós chegamos? Tem apóstolo hoje? Não. E por que as pessoas dizem que são apóstolos? Porque elas não entenderam as funções dos apóstolos. A gente já está caminhando para o final, mas está claro de entender? Apóstolo, a igreja quer chamar apóstolo. Legal, tem esse padrão aqui. Andado com Jesus, ter batismo de João, ter sido testemunha. Foi? Não dá, tem que ser homem. Mas é impossível, desculpa, então não posso fazer não. Mas Jesus aparece para mim, legal. Quando você curou mês passado? Peraí. Né? Teve Covid, as igrejas tudo fechadas. Os apóstolos modernos, tudo fechados. Né? E aí? Né? Aí precisava, né? Então vamos lá. As funções dos apóstolos. Primeiro, os apóstolos tinham uma função de fundação da igreja. Fundação. Vamos abrir em Efésios 2:20. Sabiam disso que a gente estudou hoje? Dessas funções, dessas marcas apostólicas? Já tinham pensado, parado na Bíblia? Pelas mãos dos apóstolos. Fica a nossa ideia de Atos, que o cara saía na rua ali, estava na rua ali, no nosso fogo, um aleijado. Sabe, era Hogwarts, né? Era uma coisa assim, né? Não é. Willow, na terra da magia, não era assim. Efésios 2 diz o seguinte: edificado sobre o fundamento de quem? E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, os apóstolos e profetas, eles lançaram os fundamentos da igreja. O que é fundamento? É aquilo que deixa o negócio em pé. Nós somos pedras vivas, nós somos os tijolos que são colocados em volta do fundamento, correto? Eles são as colunas. Você tem uma construção, você vai estar crescendo, você tem um prédio, está crescendo. Você primeiro bota os fundamentos, correto? Depois você não faz mais fundamento. Fundamento é para ser o fundamento. Você não faz mais. Você não tem remendo, não vai fazer um puxadinho, fazer massa. Não vai fazer isso. Então os apóstolos, e aqui eu escrevo aos profetas, eles são o quê? Fundamento. E profeta aqui é profeta do Novo Testamento. Porque ali no capítulo 3 de Efésios, versículo 5, diz o seguinte: o qual nos últimos séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido. Então naquela época tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o fundamento, a doutrina da igreja tem sido dada a quem? Aos apóstolos e profetas. Pensa comigo, tinha 12 apóstolos, 13 com Paulo. Se você for mais comumzinho, tem gente que coloca, eu não coloco Barnabé, mas a gente coloca Barnabé e até Tiago. Então vamos lá, 14, tá, bonzinho, sendo bonzinho. Tinha quantas igrejas? Um monte. Você não tinha no Novo Testamento. Como é que eles iam interpretar corretamente o Antigo Testamento? Como é que eles saberiam a doutrina?
que Deus levantou em cada igreja? Profeta. Para que ele edificasse, lançasse as bases da doutrina. Como é que você julga uma profecia do futuro? Você não julga. Você julga uma profecia de acordo com a medida da fé, a regra da fé. Se aquele profeta está falando algo que concorda com o que foi revelado anteriormente, esse profeta é o profeta de Deus. É uma questão doutrinária. Então, apóstolos e profetas, eles foram colocados na igreja para lançar os fundamentos da doutrina, numa época que não tinha o quê? O Novo Testamento. Lembra que eu falei inferência? Você não tem que ter um versículo dizendo, olha, a partir de agora, em tal data não tem mais profeta e apóstolo. É uma questão de lógica, de revelação progressiva. Se Deus colocou eles para que a gente tivesse o fundamento da doutrina, nós já temos a doutrina inteira, eu preciso deles? Não há necessidade. Continuamos, Efésios 4:11. Diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, sempre primeiro apóstolos e profetas, fundamento, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha que interessante. Quem dá a doutrina? Os apóstolos e profetas. Os evangelistas vão aos não convertidos, que se convertem. Quem vai ensinar a igreja? Certinho, né? Agora, o que, na minha opinião, não há mais? Apóstolos e profetas. A doutrina já tem. O que ainda é necessário? Evangelistas, pastores e mestres. Mas Deus falou comigo. Deus pode fazer o que quiser, a hora que quiser, no momento que quiser. Deus pode dar algo que você não tinha pensado em você quer a solução? Pode. Isso tem sido frequente? Não. Aconteceu. Simples. Simples. É muito simples. Estão entendendo? Uma outra coisa que a gente está caminhando para o final, que os apóstolos faziam, é dar mandamentos. Lembra? Por isso que ele fala, eu sou apóstolo. Ser apóstolo, você tem uma autoridade igual ao do Novo Testamento. Ali em Atos, capítulo 1, eu posso dar mandamento para vocês? Não. Eu posso explicar os mandamentos e exortar que vocês obedeçam os mandamentos já estabelecidos pelos apóstolos e profetas. Eu me alicerço sobre o fundamento que já está posto. Eu não posso criar outro fundamento, porque senão seria o falso profeta. Ali em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. É só o que Jesus fez que importa? Não. Não é só como ele viveu, mas o que ele ensinou. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado pelo Espírito Santo para quem? Os apóstolos fizeram. Ele deu mandamentos para quem? E o que os apóstolos fizeram? Repassaram os mandamentos para a gente. Repassaram os mandamentos para a gente. Ali em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2, o apóstolo ele lançava a doutrina, e o profeta também, mas há uma diferença aqui. O apóstolo, quando lançava a doutrina, você não ia julgar, porque ele era o representante de Cristo. O profeta, você julgava se a profecia estava de acordo com o que os apóstolos falaram e com as revelações anteriores dos profetas já aceitas pela igreja. Ok? Vamos julgar, eu estou profetizando que a Júnior vai ganhar a pneumonia daqui a 5 anos. Como é que vocês vão julgar isso? Não tem como julgar, porque não só daqui a 5 anos. E se ela vai falar que é falta de fé? Entendeu? Ainda bota a fala, lá em o cara lá revelou, falaram que minha filha num retiro, e a pessoa revelou para mim tudo da minha vida. Eu falei, mas tu já sabe que já então qual a utilidade? A pessoa já sabe de tudo da vida dela mesmo, não tem utilidade nenhuma. Você fez isso? Já sei. Ali em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Paulo falando o seguinte: porque vós bem sabeis que os temos dado pelo Senhor Jesus. O que o apóstolo fazia? Dava
Mandamento. Apóstolo de hoje dá mandamento? Eu sou apóstolo da minha igreja, então você não é apóstolo. É muito mais coerente a visão católica romana de um substituto, eu não concordo com ela, mas de um substituto de Pedro que manda na igreja inteira, do que mini papas na igreja evangélica que mandam só na igreja deles. É muito mais coerente a visão católica romana, ou a visão ortodoxa grega, que tem vários substitutos de apóstolos que sentam-se no e decidem pela igreja. O que não dá para aceitar é: eu sou apóstolo da minha igreja e eu mando a minha igreja. Peraí, apóstolo é mandamento para a igreja inteira, não está mandando para uma igreja só, está mandando para todas as igrejas. E ali em 1 Coríntios 14, eu não concordo, eu acho que Paulo é só Jesus, né? Paulo, os outros apóstolos, eu não quero só Jesus. Olha só o que Paulo fala da autoridade que ele tem. Aí eu pergunto: existe algum homem hoje que tem essa autoridade? Nem o Papa, porque o Papa era feliz outro Papa, né? Já teve casos de um Papa excluir o outro. Teve uma que tinha 3 Papas ao mesmo tempo, né? Na Idade Média. Quem era o certo? Um excluiu o outro, todos são infalíveis, deu tela azul na cabeça, né? Ali em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida, se alguém acha, se alguém cuida ser professor espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Nenhum homem hoje arroga dessa autoridade, nem os apóstolos modernos, nem eles. Então, a pergunta: tem apóstolo? Não. Pelas características de um apóstolo e pela função de um apóstolo, que não há mais necessidade, porque nós temos um negócio chamado Novo Testamento. E surge uma pergunta para encerrarmos: se eu estou afirmando biblicamente, eu acho que está muito claro na Bíblia, que não existe mais apóstolo. Não há um versículo que fala não tem mais apóstolo, embora Paulo fale que ele é como o nascido fora do tempo. Mas toda a construção bíblica, a revelação progressiva, demonstra que a função apostólica se encerrou. E os apóstolos modernos, o que eles são? Vamos deixar que a Bíblia responda. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Que apóstolo, gente que diz que é apóstolo, não sendo apóstolo, já tinha na época. Como diria aquele grande teólogo Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Ali em 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15. Tá, pastor, e os apóstolos modernos? Aqueles que dizem que são apóstolos hoje, mas que não nasceram na época de Jesus, que não foram no batismo de João, que não manifestaram sinais e prodígios de maneira permanente no seu ministério, que não tiveram reconhecimento dos outros apóstolos originais. E esses apóstolos que falam que são apóstolos, o que eles são? Vamos deixar que a Bíblia diga, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são o quê? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus o quê? Esses apóstolos são ministros de quem? O senhor está afirmando isso? A Bíblia fala que qualquer falso apóstolo é ministro de quem? Capeta de Satanás, né? Que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí lá no capítulo 12, aquele texto que a gente já leu, Paulo fala: os sinais do meu apostolado são manifestos. Por que ele fala isso? Porque esses caras não tinham. Eles falavam: nós somos apóstolos também. Paulo fala: não são, não. Vocês não comprovaram que vocês são apóstolos. Então, a pergunta de hoje é: tem apóstolos hoje? Não vivos. Pelo menos não vivos em pessoa, porque eles falam através do Novo Testamento. Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Esse é o apóstolo bom. E os apóstolos de hoje, infelizmente, a Bíblia me proíbe de ter comunhão com eles. Não estou dizendo que não há pessoas salvas nessas igrejas. Salvação pela fé em Jesus, não pelo conhecimento teológico. Mas eu não acredito que o Espírito Santo permitiria que um servo dele se autoproclamasse apóstolo com essa afirmação tão severa da Bíblia. A pessoa teria um pingo de eu não. Alguma dúvida? Então, a gente vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, né? E que o Senhor esteja aqui conosco.